Lendas episódio 38, Estevão e o seu martírio. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre Estevão e o seu martírio, um exemplo de fé e coragem para todos nós que seguimos a Cristo. Estevão foi o primeiro cristão a morrer por amor a Jesus, e sua história nos inspira a vivermos para a glória de Deus. Neste vídeo, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Estevão, o que ele fez, como ele morreu e o que ele nos ensina. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela para marconesilva6@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja cristã, escolhido pelos apóstolos para servir aos necessitados e pregar o evangelho. Ele fazia parte de um grupo de 7 homens cheios do Espírito Santo, nomeados para cuidar da distribuição de alimentos entre os cristãos, especialmente as viúvas gregas que estavam sendo negligenciadas. Essa era uma forma de resolver um conflito que havia surgido na igreja entre os judeus de origem hebraica e os de origem helenista, que falavam grego. Os apóstolos entenderam que não podiam deixar de se dedicar à oração e ao ensino da palavra de Deus, e por isso delegaram essa tarefa aos diáconos, que deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O nome Estevão significa coroa ou coroado, e indica que ele era um homem orado e digno diante de Deus e dos homens. Atos 6, 1-6. Estevão se destacou por sua sabedoria, graça e poder, realizando milagres e sinais entre o povo. Muitas pessoas se converteram ao Senhor por meio do seu ministério. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que falava com autoridade e unção. Ele tinha um rosto como o de um anjo, que refletia a glória de Deus. A Bíblia diz que todos os que estavam no sinédrio, olhando atentamente para ele, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Isso mostra que Estevão estava cheio da presença de Deus, e que sua aparência era sobrenatural. Atos 6, 8-10. Mas ele também enfrentou a oposição dos líderes religiosos judeus, que não aceitavam a mensagem de Jesus como Messias prometido. Eles pertenciam a uma sinagoga chamada dos Libertos, que reunia judeus de várias regiões do Império Romano, como Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Eles tentaram debater com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles ficaram furiosos e invejosos do seu sucesso. Eles eram pessoas orgulhosas e arrogantes, que se achavam superiores aos outros devido à sua origem, cultura e conhecimento. Eles não queriam reconhecer que Jesus era o Salvador enviado por Deus, e que eles precisavam se arrepender dos seus pecados e crer nele para serem salvos. Atos 6, 9-10. Eles o acusaram falsamente de blasfêmia contra Moisés e Deus, e subornaram algumas testemunhas para dizerem que ele falava contra o templo e a lei. Eles disseram que ele afirmava que Jesus iria destruir o templo e mudar os costumes que Moisés entregou aos judeus. Eles o levaram ao Sinédrio, o Tribunal Supremo dos Judeus, para julgá-lo. Lá ele foi confrontado pelo sumo sacerdote e pelo anciãos, que queriam condená-lo à morte. Eles perguntaram se as acusações eram verdadeiras, esperando que ele se retratasse ou se confundisse, mas Estevão estava pronto para dar a razão da sua esperança com mansidão e temor. Atos 6, 11-15 e 7, 1 de 1 Pedro 3, 15. Lá, Estevão fez uma defesa ousada da fé cristã, repassando a história de Israel desde Abraão até Jesus, mostrando como Deus sempre cumpriu suas promessas e como os judeus sempre resistiram ao
Espírito Santo, ele mostrou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações que se rendem a ele. Ele mostrou que Jesus é o profeta prometido por Moisés, o justo que foi traído e assassinado pelos seus próprios irmãos. Ele mostrou que os judeus eram culpados de rejeitarem, matar o Filho de Deus, assim como seus pais haviam feito com os profetas que anunciavam a sua vinda. Ele fez uma longa exposição das Escrituras, citando passagens do Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Josué, 1 Samuel, Salmos, Isaías e Amós. Ele demonstrou um profundo conhecimento da palavra de Deus e uma capacidade impressionante de interpretá-la à luz de Cristo. Ele usou as próprias Escrituras, que os judeus conheciam e reverenciavam, para mostrar que eles estavam errados e que precisavam se converter a Jesus. Atos 7, 1 ao 53. Ele terminou sua fala dizendo: Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Atos 7, 53. Essas palavras enfureceram os seus acusadores, que rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, 54 ao 56. Essas palavras foram consideradas uma blasfêmia ainda maior pelos judeus, que taparam os ouvidos e gritaram com voz forte. Eles o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Entre eles estava um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão, e que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Saulo era um fariseu zeloso, que perseguia os cristãos com violência, pensando que assim estava servindo a Deus, mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que mudou a sua vida para sempre. Ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, levando a mensagem de Cristo aos gentios. A morte de Estevão foi o início. Passem pelas regiões da Judéia e Samaria, mas isso também serviu para espalhar o Evangelho de uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que fez com que muitos cristãos se dispersassem esses lugares, cumprindo a promessa de Jesus de que seus discípulos seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 7, 57. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, dando testemunho de Jesus até o fim. Ele morreu orando por seus algozes: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59, e ainda: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, 60. Com essas palavras, ele imitou o seu Senhor, que na cruz também orou pelo perdão dos seus inimigos. Lucas 23, 34. Ele nos ensina a sermos fiéis a Deus em qualquer circunstância, a proclamarmos a verdade com ousadia e amor, e a perdoarmos os nossos inimigos como Jesus fez na cruz. Ele nos mostra que a morte não é o fim para os que creem em Cristo, mas o início da vida eterna na presença de Deus. Ele nos encoraja a olharmos para as coisas que são eternas e não para as que são temporais, pois sabemos que temos uma pátria celestial e uma herança incorruptível reservada para nós. 2 Coríntios 4, 18, Hebreus 11, 13 ao 16, 1 Pedro 1, 3 ao 5. Estevão, com sua vida e morte, deixou um legado imortal para a Igreja de Cristo. Sua história nos desafia a vivermos com coragem e fidelidade, independentemente das circunstâncias. Refletiremos sobre alguns aspectos que podemos extrair desse exemplo inspirador. Fidelidade no serviço. Estevão não apenas ocupava o cargo de diácono, mas ele servia com excelência. Ele foi escolhido pelos apóstolos por ser cheio do Espírito Santo e sábio. Isso nos ensina a servir não apenas com ações práticas, mas também com a plenitude do Espírito, buscando sempre a sabedoria divina. Enfrentando a oposição. Estevão não recuou diante da oposição e da perseguição. Ele enfrentou corajosamente os líderes religiosos que resistiam à mensagem de Cristo. Em nossos dias, somos chamados a proclamar a verdade do Evangelho mesmo quando enfrentamos resistência e oposição. Não devemos temer, pois o Espírito Santo nos capacita. Profundidade nas Escrituras. Sua defesa diante do Sinédrio foi uma exposição profunda e apaixonada das Escrituras. Estevão conhecia a palavra de Deus e a utilizou para apontar para Jesus. Isso
Destaca a importância de mergulharmos nas Escrituras, entendendo-as e aplicando-as em nossas vidas. Perdão e oração pelos inimigos. Mesmo sendo injustamente apedrejado até a morte, Estevão seguiu os passos de seu Senhor ao orar pelo perdão de seus algozes. Esse ato de perdão revela a profunda transformação que o Evangelho realiza no coração do crente. Somos desafiados a perdoar e amar nossos inimigos, seguindo o exemplo de Jesus. Visão eterna. Estevão, ao ser apedrejado, teve uma visão dos céus abertos e do Filho do Homem à direita de Deus. Essa visão revela sua certeza da vida eterna e da glória futura. Da mesma forma, somos chamados a olhar para as realidades eternas, não nos deixando abalar pelas dificuldades temporais, mas mantendo o foco na esperança que temos em Cristo. Estevão nos inspira a vivermos com ousadia, fé e amor, independentemente das adversidades que enfrentamos. Sua vida nos desafia a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, imitando seu caráter e seu compromisso com o reino de Deus. Que a história de Estevão seja um estímulo para todos nós, lembrando-nos de que a fidelidade a Cristo vale mais do que qualquer sacrifício nesta vida passageira. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.